Uma criança de 4 anos aprende sem nunca ter feito uma prova de gramática, sem decorar regras. Ela simplesmente aprende. Ela erra, corrige, brinca, repete e num piscar de olhos já está formando uma frase. E a gente adulto estuda por anos e ainda trava numa conversa simples. O que as crianças sabem que a gente esqueceu? A gente tem mais dinheiro, mais disciplina, mais recurso e ainda assim perde pra ela nesse jogo. Hoje eu vou te mostrar 5 técnicas que toda criança usa sem saber que está usando para aprender o inglês. E hoje eu vou te mostrar bem aqui num playground, o lugar mais parecido com a infância que existe, como hackear o processo que a criança usa para aprender o idioma e trazer de volta para a tua vida adulta. Teacher Show. A gente aprendeu na escola que aprender idioma era sinônimo de sofrimento. Livro grosso de gramática, lista enorme de verbos irregulares, atividades densas, medo de errar na frente dos outros. A criança não passa por nada disso e ainda aprende muito mais rápido que os adultos. Ela brinca com o idioma, ela ouve histórias, repete frases sem entender tudo, erra a pronúncia e ninguém corrige ela na hora. E ela vai ajustando sozinha com o tempo, ouvindo mais um pouco. Ela não tem medo de parecer boba, ela não tem vergonha de repetir a mesma palavra errada 10 vezes até acertar. O problema não é a nossa capacidade de aprender, ela continua a mesma desde quando você tinha 4 anos. O problema é que a gente abandonou completamente a nossa forma de aprender e trocou por um processo que parece mais sério, mas que trava muito mais do que ajuda. Hoje eu vou te mostrar 5 técnicas que toda criança usa sem saber que está usando para aprender o inglês. Livro ilustrado para aprender sem precisar de tradução. Desenho animado, que é o material de listening mais subestimado que existe. Músicas e chants para grudar vocabulário na memória com ritmo e entonação. Movimento é o corpo aprendendo junto. E o período do silêncio, que talvez seja a técnica mais libertadora de todas, porque ela tira de você a pressão de falar antes da hora. E vou te ensinar a aplicar cada uma das 5 na tua rotina de adulto, mesmo não tendo mais 4 anos, mesmo tendo vergonha no começo. Então vem comigo nesse parque, porque a aula de hoje vai ser diferente de tudo que você já viu no canal. E olha, eu não estou inventando isso da minha cabeça não. Isso aqui é baseado em pesquisas que pesquisadores de aquisição da língua inglesa têm estudado crianças bilíngues há décadas. Agora digamos que bem ali tem uma roda gigante. Antes de você subir na roda gigante, você precisa pegar a fila. E na fila você vai esperar o seu momento. Enquanto isso, você observa a roda gigante, você observa o movimento, você espera a sua hora de subir para finalmente aproveitar a vista. Exatamente o que acontece com a criança quando ela aprende um novo idioma. Ela passa meses, às vezes anos, ouvindo os adultos conversarem, ouvindo a televisão, ouvindo os irmãos mais velhos falarem, os tios, e ela só observa. É igual a gente observa ali a roda gigante até chegar na nossa hora de subir. Observa, recebe bastante input, e depois, quando ela se sente pronta, ela vai começar a produzir as primeiras falas. E ninguém acha estranho uma criança de 1 ano não estar falando ainda, porque esse é o processo natural, que a gente, adulto, deveria aprender a aprender como crianças aprendem. A gente, adulto, faz exatamente o contrário, se cobra para falar super bem desde o primeiro dia, se frustra e desiste antes do inglês entrar. Por exemplo, olha as placas ao redor do lugar que você está. Elas têm desenho, têm ícone, têm cor, não usam frase explicando cada significado e mesmo assim você consegue entender sem precisar traduzir uma palavra sequer. Olha, esse ícone aqui é de banheiro, esse aqui é de fila, esse aqui é de saída. Seu cérebro processou isso instantaneamente sem precisar passar pelo português pelo meio do caminho. E é exatamente assim que uma criança aprende uma nova palavra no idioma dela. Quando a gente aprende o inglês traduzindo para o português, a gente adiciona uma etapa extra ao processo. A fala fica mais lenta, mais travada, porque o cérebro precisa percorrer um caminho que na metade dele é o português, até chegar no inglês. Um dos hacks mais poderosos é cortar essa etapa, inglês por inglês, e tirar essa necessidade de traduzir tudo que você ouve, vê ou é exposto a na língua inglesa. E dá para pensar isso andando por aí. Toda vez que você vê uma placa, olha o símbolo e tenta entender sem precisar pensar na frase em português. Você vai repetir isso centenas de vezes e vai reprogramar o seu cérebro para pensar diretamente em inglês sem precisar ter o apoio do português. Técnica 1. Livros ilustrados. A ideia é simples. Trocar livro de gramática, livro adulto, por um livro infantil como um graphic novel ou um livro de imagem. E a imagem te dá contexto antes mesmo de você entender a palavra escrita. Você vê a expressão, o personagem, o que está acontecendo, o seu cérebro conecta tudo aqui de um jeito que é muito melhor do que você só memorizar listas de palavras isoladas. Comece com livros para crianças bem pequenas, tipo 3, 6 anos, sem nenhuma vergonha. Eles têm frases curtas, vocabulário essencial e as ilustrações fazem praticamente todo o trabalho pesado para você. Só depois, conforme for ganhando mais confiança, você sobe para livros de faixa etária maior, com mais texto e menos imagens.
Um exemplo prático, pega um livro sobre o dia a dia, tipo rotina da manhã, com desenho de alguém escovando o dente, tomando café, se vestindo. Cada imagem já carrega 3, 4 palavras de um jeito que você nunca esquece, porque você ficou colado numa cena visual, não apenas na lista sem contexto. O principal erro é pular direto pro livro de adulto, que ele é mais denso, que ele tem mais texto, vocabulário mais complexo, achando que se você usar o livro infantil, vai ser um nível muito básico para você. Essa semana, procura um livro infantil, pode ser um HQ, pode ser digital ou físico. Vai folhear cada página sem ler o texto, tentando descrever na sua cabeça as imagens que você vê. Depois você volta ao livro e vem acompanhando o texto. Você vai se impressionar com o tanto de vocabulário e o tanto de inglês que você vai avançar usando livros ilustrados infantis. A dica de ouro aqui é manter um livro ilustrado sempre por perto, na bolsa, no carro, no banheiro. 5 minutos por dia já é o suficiente para esse hábito virar automático. Técnica 2. Desenho animado. O desenho infantil tem características perfeitas que fazem dele o material de listening mais adequado para você aprender. Fala devagar, repete várias vezes a mesma estrutura e exagera na expressão facial e tom de voz. Perfeito para quando você não entende todas as palavras, mas dá para você ter uma ideia do que seria o sentido. Assista desenhos voltados para crianças de 4 a 8 anos. Não precisa ser bebê, mas também não precisa ser desenho para adolescente que é cheio de gírias. Em poucos minutos você vai perceber que você consegue entender muito mais do que imaginava que conseguiria. E ao assistir um desenho animado, observe quantas vezes um mesmo personagem repete a mesma fala. Essa repetição não é preguiça do roteiro, ela é proposital, para fazer a criança fixar uma estrutura de tanto ela ouvir. O erro comum é achar que assistir desenho infantil é coisa de criança e pular direto para o filme ou série com conteúdo de adulto, porque é mais sério. Contudo, pode ser mais avançado que seu nível. Isso vai te frustrar rápido e frustração é uma das principais razões das pessoas abandonarem os estudos de inglês, porque elas se sentem sozinhas e não sabem como avançar. Mas assim, escolhe um desenho animado em inglês hoje, não precisa ser um episódio inteiro, pode ser 10 minutinhos, já basta, e assiste sem legenda, prestando atenção só no que você está ouvindo, pelo contexto, pela expressão facial dos personagens, pelo tom de voz. E depois comenta aqui embaixo quantos % você conseguiu entender. E a dica de ouro, assiste o mesmo episódio 2 vezes seguidas. Na segunda vez, o seu cérebro já vai estar acostumado com o padrão da história e com certeza você vai entender mais palavras do que na primeira vez. Técnica 3. Música e chant. Toda criança aprende o alfabeto cantando a música do ABC, aprende os dias da semana cantando, aprende os números e os meses do ano cantando, porque a melodia funciona como um gancho para a memória. Ela gruda a informação de um jeito que o texto sozinho não consegue. Isso porque o cérebro processa som e ritmo em uma região diferente que o texto sozinho. Pensa numa música tema de um desenho animado que você gostava de assistir quando era criança. Eu aposto que você lembra a letra até hoje, sem nunca ter decorado ela de propósito. É o mesmo mecanismo que a gente vai usar para você aprender inglês. O erro é deixar a música tocando e não prestar atenção na letra. Ninguém fixa a memória só ouvindo sem intenção. Você precisa ter intencionalidade de cantar junto, mesmo que errando a letra, pegar a letra da música e tentar acompanhar. O que fixa a memória é a memória muscular e é o ato de pronunciar o som, não só a questão da audição. Faz o seguinte, escolhe uma música de desenho infantil bem simples, pode ser até daquele desenho que você já sabe a melodia, e canta em voz alta pelo menos uma vez hoje. Olha a letra se precisar e repete tudo de novo amanhã. Dica de ouro, crie uma playlist apenas com canções infantis ou de desenhos animados que você já conhece, enquanto você lava a louça, enquanto você se movimenta na casa, deixa tocando e o máximo de tempo que você puder, tenta cantar junto. Eu te garanto que isso vai te ajudar muito. Quarta técnica, TPR, Total Physical Response. Eu já vou explicar. Quando a criança aprende um vocabulário de ação, ela não só aprende a palavra, ela aprende o gesto junto. Por exemplo, alguém fala, pula, pulei, grita, gritei. Ela faz esse movimento porque isso ajuda o cérebro a aprender o vocabulário e a gravar o movimento. São 2 vias de memória para ajudar o cérebro da criança a memorizar o que esse comando oral tem a ver com o comando do corpo, o estímulo físico. O erro é aprender o verbo sentado, só lendo, sem movimento. Em poucos dias, ele evapora da sua memória porque ele não foi aprendido com a âncora do movimento. Faz assim, escolhe 3 verbos de ação e faz o movimento enquanto você fala ele. Pega verbos de movimentos diferentes que você ainda não sabe o significado deles e experimenta essa técnica, movimento mais fala. E depois volta aqui e me diz se isso não te ajudou a memorizar e fixar de forma mais realística do que apenas pegando e lendo no livro. A técnica 5 para mim é a mais libertadora de todos, dá para você fazer do jeito que você quiser, só ouvindo. Reserva um tempo do seu dia,
Pega mais ou menos uns 20 minutos, pode ser 1 hora. Você vai estudar tudo em inglês, um podcast, uma música, um vídeo. Esse tempo você não cobra você entender nenhuma fala, você só deixa o idioma entrar exatamente como você fazia quando era criança. Com o tempo, a fala vem como consequência de todo esse tempo exposto a tanta entrada do idioma. E se em algumas dessas sessões você só entender 30% do que você ouviu, tudo bem. A criança também não entende 100% do que ouve, mas ainda assim o seu cérebro constrói o seu mapa no idioma e com o tempo a compreensão dela vai começar a ampliar. No fim de 4 semanas eu te garanto que você vai notar uma melhor fluidez no teu inglês sem nunca ter aberto um livro de gramática. Nenhuma dessas técnicas é coisa de criança. Elas são na verdade o processo mais eficiente para a aquisição do idioma, que inclusive já foi testado e comprovado bilhões de vezes por crianças bilíngues em todo o mundo. Eu sei que você deve estar pensando, nossa, eu vou ficar parecendo um bobo lendo livro infantil, assistindo desenho animado, cantando música de criança, pulando no meio da sala. Eu entendo a tua vergonha porque eu também já senti isso quando eu comecei a aplicar essas técnicas logo lá no início do meu aprendizado de inglês. Mas pensa comigo, a criança que aprende o idioma mais rápido não tem vergonha de errar, de repetir a mesma coisa várias vezes ou de parecer bobo na frente dos outros. E é exatamente essa a liberdade, a ausência de auto-julgamento. Então solta essa vergonha nem que seja durante os exercícios ali com a porta do teu quarto trancada. E eu te prometo que esse processo vai fluir muito melhor do que você passar anos fazendo aulas em cursos tradicionais. Agora, se você quer um caminho guiado, com método do início ao fim, para você dominar o inglês, clica no link na descrição do meu vídeo, você vai entrar no link da Fluency Academy, que é a escola que eu sou professor, lá você coloca seu WhatsApp e nós do nosso time vamos entrar em contato com você, vamos entender qual é o seu objetivo e criar um plano personalizado para que caiba na tua rotina e no teu bolso. Se ainda não é inscrito do canal, se inscreve para não perder o próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido muito esse episódio and I see you next time. Peace!